a desaprovação do presidente Lula chega a 56,7%. Eu vou repetir, tragam lenço calmante para ele agora, porque a desaprovação chega a 56,7%. Calma, Guilherme, vê a pulsação. É o que aponta mais um levantamento, o mais recente levantamento da Paraná Pesquisas, o único instituto de pesquisa que acertou nas últimas eleições. Os que aprovam a gestão do petista são aí, ó, você não está sozinho, Guilherme, são 39,8%. Os que não souberam opinar, tem mureta na mesa também, não nessa hoje, são 3,5%. Entre os que desaprovam a administração do presidente, 37,9%. Não, 37,9%, me perdoem, consideram péssima. E 9,6% ruim e péssimo. Da parcela que aprova a gestão Lula, 16,8% consideram boa e 8,8% consideram ótima. Nós temos aqui uma arte comparativa aí da aprovação do Lula ao longo dos meses. Olha que legal. Em janeiro, ele estava aprovado por 46,1%, menos de 50%, contra 39,8%. Agora, em junho, a desaprovação saiu de 50,4%, que estava no começo do ano, e já pulou, olha só, de 50,4%, que já era ruim, para 56,7% neste mês. A pesquisa capta o sentimento nesse momento. Nesse momento, então, Rodolfo Maris, pelo menos não estamos em antinomia, nós estamos em sintonia com o sentimento da maior parte da população que está com medo, está vendo que a coisa não está indo muito bem. Eu queria te ouvir para que depois o Guilherme Mendes, que já cerrou os dentes e os punhos, venha com tudo. Mas agora... Para o desespero de Guilherme Mendes. Agora, ele vai ter que ouvir. Depois ele fala. É isso aí, Fernando Capê. Você vai ter que ouvir agora calado, porque desde ontem nós estamos noticiando aqui que a queda do presidente, a queda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem caindo, né? Sobretudo no seu berço eleitoral no Norte e Nordeste. Muito se dá pela conta do protagonismo que ele tem em todas as suas pastas. Ele não é só o presidente, ele não só se mete em assuntos do executivo, muito pelo contrário. Ele está participando de tudo, uma vez que ele não tem mais os seus conchavos como tinha no Lula 1 e no Lula 2. Ele teve uma enorme dificuldade, de verdade, tendo em vista que ele acaba de colocar aí a Gleisi Hoffmann numa pasta de suma importância para articular com outros partidos políticos. E já que nós citamos na pauta anterior sobre o Bolsa Família, eu queria a oportunidade de esclarecer algumas coisas aqui, porque o Guilherme Mendes citou, e o que ficou parecendo aqui, que a gente pede o fim, e nós realmente, a professora falou aqui, nós não pedimos isso. Mas isso tem a ver com a queda de popularidade do governo Lula, e eu vou provar para vocês que estão nos assistindo agora, porque olha só, em maio, das mais de 57 milhões de pessoas que integram o Bolsa Família, 32 milhões são meninas e mulheres. E aí eu faço uma pausa aqui nessa vírgula. Por quê? Porque eu estou fazendo pesquisa para a minha faculdade, lá para o Mackenzie, e eu tenho visitado algumas comunidades. E dessa pesquisa nós perguntamos sobre o Bolsa Família, como que essas pessoas vivem com o Bolsa Família e, de fato, qual é o tipo de onde elas usam esse recurso. E, Capês, pasme, tá bom? Porque a informação aqui é contundente. Porque dessas mulheres e meninas que representam 58% das pessoas que recebem um Bolsa Família, meninas até 12 anos são analfabetas, ou seja, quase não pisaram numa escola, a não ser para se alimentar ali do que a escola oferece. E isso é muito, mas é muito grave no nosso país, tá? E de 12 anos até os 20 anos de idade dela, são pessoas que estão ali no seu primeiro emprego, são pessoas que trabalham de serviços domésticos em outras casas para complementar a sua renda. Ou seja, quase 58% dessas pessoas não tiveram acesso à escola, porque são dependentes de Bolsa Família, numa comunidade que mal dá para pagar o aluguel e subsidiar a sua existência. Ou seja, falar que o Bolsa Família é uma solução para um país está completamente errado e equivocado quem pensa dessa forma. O Bolsa Família vem para subsidiar a existência de algumas pessoas, oferecendo uma renda maior do que aquela que ela tem que receber. Ou seja, nós vivemos um país assistencialista que não vai para frente
dessa forma, porque 90% dessas comunidades que eu visitei não tem saneamento básico, o que representa um montante de 67% do nosso país. Ou seja, é uma vergonha. Isso mostra a queda de popularidade também das pessoas que votaram no presidente da República atual, porque é nessas comunidades onde ele consegue arrecadar o voto. É isso, Capês. Guilherme Mendes, então, número 1, as políticas de inclusão e políticas assistencialistas, elas não devem ser temporárias, ou seja, no tempo suficiente para que a pessoa consiga por si só sair daquela situação. Caso contrário, elas não criam uma situação de dependência perigosa para a própria pessoa? Primeira questão. E a segunda questão, adianta uma política assistencialista se o governo não tem equilíbrio fiscal, o que leva à geração da inflação, aumento de inflação, aumento de juros para criar recessão, desemprego, com isso sobe os alimentos, sobe o preço, ou seja, você dá com uma mão e tira com a outra. Gostaria que você refletisse sobre esses dois pontos enquanto você comenta o resultado da pesquisa. Guilherme, agora triste, Mendes. Não. Primeiro, Capês, não sei se a arte está aí disponível, mas o que eu percebi do último levantamento da Paraná é que aumentou a aprovação e diminuiu a desaprovação. Olha aí, olha só. Então, se tiver arte aí... Mas o que eu vi na arte foi isso. Óbvio que dentro da margem de erro, até porque a pesquisa é muito bem feita, ela tem uma margem, né, uma variação, o que eu interpretaria como estabilidade. Mas, enfim, tudo bem. O número concreto mostra exatamente o que eu estou falando. Aumentou a aprovação e caiu a desaprovação. Mas isso também é um casuísmo, né? As pesquisas, olha lá, 57,4 para 56,7 desaprovação, caiu 0,7. E a aprovação aumentou 0,6. Pera. Volta lá, dá licença. A palavra está com o âncora agora. Calma. Volta, por gentileza, a produção, por gentileza. Vamos tirar essa dúvida. Vamos tirar, claro. Vamos tirar a dúvida. Por gentileza, vamos colocar arte. Um momentinho. Então, vamos lá. Para Guilherme Mendes, sai de 50% a desaprovação e sobe para 56%. Olha lá, desaprova. Você está falando... Pessoal, você desaprova. Está falando de janeiro. Pega a última que eu falei de abril. Presta atenção. Olha aqui. Nós estamos lá. Janeiro... Sim, olha, janeiro. Olha a setinha vermelha. Desaprovação, 50,4. Aí, fevereiro, 55. Abril, 57,4. E aí, depois, junho, 56,7. Ele está dizendo que de abril para junho, caiu. E eu estou dizendo que de janeiro para junho, aumentou 6,7%. Você quer ficar com abril para junho? Fica. Você tá, é a linha do tempo. Sim, você vai trabalhando aí eu vou ser obrigado... Olha lá, e a mesma coisa, a aprovação. Então, sai de 39,2 em abril e vai para 39. E eu digo que ela cai de 46,1, despenca para 39,8. Os dados são esses, não dá para torcer. O Guilherme disso quer tirar desse limão, ele quer fazer uma limonada. Então, tá com a palavra aí e toca o pau que a palavra tá contigo. Capês, aí eu vou ter que lembrar aquela história que você contou brilhante do seu sogro, não é? Nós dois temos razão. Você tá dizendo em relação a janeiro, eu tô dizendo em relação a abril. Nenhum dos dois aqui tá falando nenhuma mentira. Agora, falando aquilo que você me colocou, a respeito dos programas sociais e impacto na popularidade. Eu acho que cada vez mais o povo brasileiro, até porque o programa como o Bolsa Família já passou por vários governos, não é? Governo Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula novamente, isso tem se tornado um programa de Estado, não é mais um programa de governo. Então, às vezes, essa preocupação ou essa interpretação de que aumentou o valor do Bolsa Família ou aumentou a quantidade de pessoas que recebem o Bolsa Família, isso vai impactar na popularidade do governo, eu acho que isso não tem mais nenhum tipo de base científica. Pelo contrário, o povo sabe que isso é um direito que, inclusive, é garantido em lei. Independe do governo que está ali no comando do Estado. E isso acho que fica muito claro, não é? Um governo assistencialista como o do presidente Lula, em comparação ao governo anterior do presidente Bolsonaro, não tem conseguido grandes números aí na sua aprovação, ou tem conseguido uma aprovação muito estável, o que mostra que a população não está mais avaliando o governo simplesmente pelo benefício que ela recebe. Está avaliando considerando outros aspectos, como você bem falou, a inflação, os juros bancários, o acesso à educação, a qualidade de vida e englobando todos aqueles aspectos que a gente falou, transporte, segurança, saneamento básico. O benefício
é um fator importante, mas eu acho que cada vez menos tem impactado na hora do eleitor tomar a sua decisão. Programa assistencial agora é programa de Estado, não é mais programa de governo. Muito bem. Depois deste show dado por Guilherme Mendes, só falta a Secretaria de Comunicação do governo chamá-lo para trabalhar lá, porque ele é bom pra caramba. Agora, meu querido Guilherme Câmara, eu queria também ouvi-lo sobre a boa notícia de que a desaprovação do governo está em 56,7%. Então, eu vou, mais uma vez, concordar com o ponto de vista dele, porque a gente tem que lembrar o seguinte, janeiro foi quando teve a chamada crise do Pix, que foi uma coisa que o governo não soube gerenciar, né? Que uma mentira criou uma narrativa que grande parte da população acreditou, de que o governo ia taxar o Pix. Aquilo já foi provado que foi uma grande mentira, de novo citando, inventada pelo seu Nicolas Ferreira. Não tem como... O professor está com a palavra garantida. Com a palavra garantida. Só que, daí em diante, teve a mudança na gestão de comunicação, porque eu particularmente acredito que a comunicação do governo Lula até o começo desse ano era uma verdadeira tragédia. Com a chegada do Sidônio Palmeira, né, que é um publicitário famoso, eu acredito que essa estabilidade de janeiro até agora, porque teve aquele pico e agora estabilizou. Não fosse isso, possivelmente teria subido muito mais a desaprovação. O governo tem problemas e tem qualidades. A questão é que as qualidades, elas não estavam aparecendo. E agora, como a gente pode ver aí, de novo, pegando o ponto de vista da análise do gráfico que o Guilherme viu, de abril para cá, de fato, a aprovação subiu e a desaprovação caiu. Então, mostra que houve, sim, um trabalho de comunicação que foi bem feito. Olha, eu vou falar uma coisa, meu irmão. Se um trabalho de comunicação me fizer ter desaprovação de quase 57%, eu agradeço, dou os parabéns. É um país dividido, claro. 43% de um lado, 43% não, porque 3% não souberam opinar. 40% de um lado e 57% do outro. Mas, Rodolfo, por que você estava querendo interromper? O professor é o nosso convidado, está colocando a posição dele, um homem educado, inteligente, colocando com muita propriedade. Falou que o pico da desaprovação foi em janeiro por causa do Pix. Mas lá era 50, daqui já está 56,7. E diz que se estabilizou. Se estabilizou nisso aí, estamos mal. Mas por que você ficou bravo com o professor e com o Guilherme Mendes, Rodolfo? Por favor, eu queria ouvi-lo. Você é um moço tão educado? Com toda certeza. Preciso discordar do professor Guilherme Câmara aqui, porque é a segunda vez que ele coloca o Nicolas Ferreira na pauta ou coloca na conversa aqui no nosso debate. A primeira vez falando que ele desaprovou o comportamento do Nicolas lá no Japão. O Nicolas é um menino que cresceu junto com a internet, então o que ele faz na internet já é de praxe. É difícil entender isso para quem são as velhas raposas da política, que não conseguem, talvez, manusear ali um telefone. E o Nicolas faz isso com maestria. E segundo agora, colocando de novo a questão do Pix, uma vez que o Nicolas, aquele vídeo do Nicolas, ele em momento algum falou que seria taxado, falou que poderia ser taxado, que nós deveríamos ter cuidado em relação ao Pix. É uma questão de hermenêutica. Pouquíssimas pessoas à esquerda entenderam o que ele falou. E aqui eu faço a minha defesa em relação a ele. Por quê? Porque se o vídeo não tivesse sido feito, hoje é o IOF, mas poderia ser sim a questão do Pix em relação às taxas. Então, quando ele falou isso, Capês, eu saí em defesa, porque nós não podemos falar o que poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido milhares de coisas, mas colocar a culpa de que o aumento naquele momento foi em relação ao vídeo do Nicolas, para mim é um completo erro. Bom, ele tem direito de falar aí de gostar do Nicolas, e você de não gostar do Nicolas, e você de gostar. Não é questão de gostar ou não gostar. Mas ele acha que... Mas tem muita gente que fala que o vídeo do Nicolas foi uma fake news, e tem gente que diz que não. Então o país está dividido. 57% de um lado, 40% de outro. Mas vamos então ouvir agora a Cíntia Nunes. Cíntia, como é que você se posiciona? Parece que o Guilherme Câmara já adotou aqui o Guilherme Mendes, estão juntos, já fizeram uma bancada. Eu vou até inverter eles, que eles estão à minha direita, vou botar eles à minha esquerda. Mas eu queria te ouvir, nesse momento, você é uma comunicadora, você é uma professora, você lida com os alunos, você lida com o público. Como é que você sente? Porque a gente sente essas vibrações.
não está uma vibe, uma vibração muito boa, uma energia não está muito legal. E a gente vê o pessoal, mesmo quando o presidente fala, o pessoal aplaudindo, um sorriso meio amarelo. Ao que se deve isso? Claro que, como dizia James Carville, que foi o grande marqueteiro político da campanha do Bill Clinton, que derrotou o pai do George Bush na sua reeleição, dizia: "That's the economy, stupid." A economia está pegando mesmo e criando esse mau humor do público com relação à gestão deste governo? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? E quanto só, eu acho que realmente os Guilhermes poderiam ter trocado o lugar da mesa, que é a proposta. Mas eu concordo com você, Capês, porque de fato é economia, né? Eu sempre digo que, por mais que eu não tenha particularmente um alinhamento à esquerda, nunca me coloquei uma pessoa polarizada no sentido de ser contra o que a esquerda faz puramente por ser contra. Se uma coisa funciona, para mim, especificamente não importa, né? Então, se a gente estivesse realmente diante de um país que a economia estivesse funcionando, eu penso que as pessoas não estariam tão preocupadas, não estariam com esse sentimento de que as coisas vão mal. Se a economia estivesse bem, pouco importa, na verdade, a não ser para as pessoas que são muito mais radicais, se estamos com o governo A ou B. Se você que está aí nos assistindo estivesse com o seu salário apto a pagar todas as suas contas, sem ficar no aperto no final do mês, com medo de que imposto que vai ser majorado agora, ou então, será que vão cortar meu Bolsa Família? Se a gente não vivesse essa sensação de desconforto econômico financeiro, o país anda. É a economia realmente que move o país, e eu penso que na questão numérica todos estão corretos, mas concentrar aí um aumento em números decimais, pensando que isso significa uma melhora da credibilidade do atual governo, eu não acredito. E não acredito, honestamente, que isso se dê apenas por uma questão de sermos esquerda ou sermos direita, o que quer que seja. É uma questão de economia. É que o brasileiro está olhando que está no mato sem cachorro, não tem para onde correr, e desesperado para saber cada dia qual vai ser a novidade. A gente não sabe, né? Todo dia é uma surpresa. Cada enxadada é uma minhoca, como se diz no interior. A gente não sabe qual é o próximo corte que a gente vai sofrer. Agora, Guilherme, eu vou aproveitar aqui a presença do Guilherme Câmara, que também é economista, para falar agora, longe de paixões, ou ideologias ou preferências, até que ponto a situação de instabilidade internacional pode impactar a economia do país. Vamos lá. Digamos que o parlamento iraniano já anunciou que vai se retirar completamente da Agência Internacional de Energia Atômica, ou seja, não aceita mais inspeções, o que significa que logo haverá nova troca de escaramuças, né? Israel provavelmente vai pedir aos Estados Unidos para que ataque as instalações nucleares do Irã, ou ele mesmo atacará. O Irã parece que não quer aliviar. Ele anuncia que foi uma grande vitória ao seu público, está ameaçando fechar o Estreito de Hormuz. Nós já falamos há pouco, 3,3 bilhões de litros de óleo que passam ali diariamente. O fechamento do Estreito de Hormuz vai provocar uma reação dos países, mais guerra. A China, mais a China do que a Rússia, depende de 90% do petróleo do Irã, que é exportado para ela. Como é que esta situação pode beneficiar ou prejudicar a economia do país, a Petrobras, e como a situação da Ucrânia, que é uma potência agrícola, nessa guerra com a Rússia, também pode impactar aqui positiva ou negativamente? Eu acho que o principal ponto ainda é o petróleo. É o petróleo porque é uma região que ela tem o petróleo como seu principal ativo. Para a gente lembrar, já tem gente falando que o que se avizinha agora é um terceiro choque do petróleo. O primeiro choque do petróleo foi em 1973, quando teve a chamada Guerra do Yom Kippur, onde vários países vizinhos invadiram Israel e os países vizinhos, eles que são países Síria, os aliados Iraque, esses países todos elevaram o valor da alíquota do petróleo. Então teve o primeiro choque mundial. O segundo choque do petróleo foi em 1979, justamente tendo o Irã como protagonista, que depois que teve a Revolução Iraniana, que tirou o então Shah Reza Pahlavi e colocou a linhagem de ayatolás, o Irã e a região como um todo juntos se uniram para aumentar também o preço do petróleo. É uma maneira que a região, o Oriente Médio como um todo, utiliza um produto para boicotar os seus interesses. Então, pode ser que aconteça algo parecido agora,
Tem gente já falando que essa crise vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Então, se caso, isso pode ser feito de várias maneiras. Pode ser aumentar o valor do barril artificialmente, ou mesmo que seria o caso mais extremo, seria fechar o Estreito de Hormuz. Então, por exemplo, esses dias eu conversei com um economista que trabalha com investimento no Brasil e ele falou o seguinte, se caso o Estreito for fechado 100%, a tendência é que nos próximos meses o barril do petróleo chegue a $120. No momento ele está mais ou menos ali em 77, 78. Se aumentar o valor do petróleo nesse sentido, vai aumentar no Brasil o valor da gasolina. Tanto que o governo agora já autorizou que se misture mais etanol com o petróleo justamente para diminuir, o etanol com a gasolina justamente para diminuir o valor e tentar controlar a inflação cada vez mais. Eu acho que então esse é o principal impacto que vai ter em termos do que a gente vai sentir em relação à guerra lá do Irã. Exato. Lembrando que a guerra do Yom Kippur, né, ocorrida ali a 7 de outubro de 1973, foi a invasão do Egito pelo deserto do Sinai, no norte, a Síria também atacando e o Iraque. Israel acabou se sagrando vencedor no começo de 74 e aí veio a reação dos países da OPEP, com a greve e bloqueio diminuindo a produção de petróleo. Eu era criança nessa época, a gente tinha que andar 80 km por hora nas estradas e depois de 79, quando foi o segundo impacto, o Ayatollah Khomeini, a Revolução Islâmica no Irã, os postos de gasolina fechavam sexta-feira. Tinha que vir correndo do escritório, onde era estagiário, abastecer o carro e voltar, senão passava o fim de semana de ônibus. Por favor. E foi nessa época, justamente, que o Brasil começou a investir cada vez mais na produção de etanol, né? Porque a gente produz aqui cana-de-açúcar aqui em São Paulo, né? No Nordeste. Foi nessa época que o Brasil começou... Era o carro álcool. Pró-álcool. O pró-álcool.